Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Tá? Estamos gravando mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Esse canal é o mais louco do YouTube, louco, mas é claro, por Jesus, porque aqui nós só falamos a palavra de Deus porque o amamos, loucamente, Porque Jesus merece o nosso amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, todos vocês são bem-vindos ao nosso canal. Peço para que vocês fiquem até o final, porque no final faremos uma oração para Deus abençoar a sua família, curar as enfermidades e resolver os problemas que por acaso surgiu, ok? Então, você que é inscrito, continue conosco, dá o seu joinha e compartilhe nossos vídeos. Você que ainda não se inscreveu pela primeira vez está nos assistindo, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, dá o seu joinha e faça o seu comentário se você gostou, alguma coisa que precisa ser retificada, Mas é importante que você esteja conosco e nos apoie se inscrevendo em nosso canal. Então hoje nós vamos gravar a lição de número 5, tá? Do nosso seriado do quarto trimestre de 13 lições. Estamos já na 5ª lição. Você que perdeu, é só ir na nossa playlist e assistir os vídeos que já fizemos, O vídeo de número 1, de 2, 3 e o 4. E agora estamos gravando o 5, certo? Que vai ser licionado na sua classe, na sua igreja, dia 3 de novembro de 2024, tá? O tema é a promessa de salvação. O nosso escritor, exímio pastor Elinaldo Renovato, é o nosso escritor. O tema geral da lição, das 13 lições, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O nosso Deus é fiel. O texto áureo, ele está no Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 24. Tá? Na verdade, vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é a promessa do Senhor, tá? De vida eterna para aqueles que creem na palavra do Senhor. Verdade prática, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo, sem dúvida, De todas as bênçãos do Senhor, essa é a maior, a promessa de vida eterna, de salvação, tá? Leitura bíblica em classe você vai encontrar no livro de João, capítulo 3, versículo 14 ao 21, tá? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ok? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então essa é a leitura bíblica em classe, você encontra na sua Bíblia, tá? Depois você pode conferir, em João 3, capítulo 14 ao 21. Os nossos objetivos, são os 3 objetivos da lição. Primeiro, explicar biblicamente a promessa de salvação. Segundo, mostrar a natureza da promessa de salvação. E terceiro, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e perseverança nela. Tá? Então, como é de costume, o nosso comentarista divide a lição em 3 tópicos principais, tá? Com a introdução, é lógico, e 3 tópicos. O primeiro tópico, a promessa da salvação, com 3 subtópicos, O segundo tópico, a natureza da promessa da salvação, também com 3 subtópicos. E o terceiro, a promessa e perseverança na salvação, com 3 subtópicos. E dando início, para não sermos longos em nosso vídeo, já vamos dando início na introdução sem mais demora, tá? A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia Sagrada, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade, tá? A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nós
nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa de salvação, sua natureza e perseverança. Então, esse aqui é um panorama da nossa lição, fica conosco até o final. Aí, como eu já disse para vocês, tá? Além de trazer um conteúdo abençoado, nós vamos fazer uma oração no finalzinho do vídeo para Deus abençoar a sua família, curar as enfermidades, né? Entrar com providência na área do emprego, né? Da saúde, certo? Das finanças, certo? E aquilo que você precisar, Deus vai, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas, se você crer, tá ok? Então vamos ao primeiro ponto, né? O primeiro tópico da nossa lição, a promessa de salvação, e o primeiro ponto, uma maravilhosa salvação. Tá? Vamos ver por que, né, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números 21, do 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto. E teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente da salvação. João 3, 14 ao 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado na Escritura de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu filho, o seu único filho, para salvar aquele que crê. João 3,16. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeiro, a de que quem crê não será condenado, João 3,18, tá? Segundo, a de que quem não crê já está condenado, também no mesmo versículo, João 3, no mesmo capítulo, versículo, João 3,18. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Então, nós vemos aqui em Números, capítulo 21, 4 ao 9, um episódio que ocorreu lá, né, que é simbólico, que nos remete também, né, o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus, né, na cruz do Calvário. Então, lá no deserto, recém-saído o povo de Israel do Egito, no deserto eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, né, dizendo que haviam tirado eles do Egito, não havia por acaso sepulcro para se enterrar lá, para morrer naquele deserto, e as suas almas estavam enfastiadas daquele alimento vil, que era o maná. Eles blasfemaram gravemente, pecaram gravemente contra Deus e Moisés. E Deus irou e mandou serpentes ardentes para morder o povo, ali no deserto. Deus irou tremendamente. Serpente ardente significa serpente venenosa. E de forma que estava picando todo o povo e estava morrendo. E o povo então clamou a Moisés que ele falasse com Deus, clamou a Deus para que revogasse, né, aquela praga. Então Deus fala com Moisés. Moisés ora a Deus e Deus fala, faz uma serpente de metal e põe em um haste, levanta em um haste. Todo aquele israelita que olhar para a serpente será curado do veneno da serpente. Ocorreu a mesma coisa com nós, né? Isso se remete, certo, ao jardim do Éden. Quando Eva foi enganada por Satanás, que através de uma serpente engana Eva, e Eva se torna enganada por Satanás, e agora ela peca contra Deus e perde a salvação eterna, perde a vida eterna, tá? Então ela foi picada simbolicamente pela serpente do Éden, e esse veneno passou a todos nós. Toda a raça humana estava envenenada e condenada à morte eterna. Mas Deus, no seu infinito amor, projetou, criou, fez um plano, né? Enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que se tornasse homem, nascesse de uma virgem e salvasse a humanidade. Ele nascesse, crescesse, morresse e ressuscitasse. Tá? E todo aquele que olhar para Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, como foi o povo no deserto, olhando para a serpente de metal, na haste, naquela cruz, então todo hoje que olhar para Jesus e aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário, levantando a sua mão e aceitando como Salvador das suas vidas, então ele, né, será livre, tá, do veneno dessa serpente, porque o único antídoto para aplacar, para curar esse veneno da serpente do Éden é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Ele é a vacina para nos curar, né, da morte eterna. E todo aquele que olhar para Jesus será salvo e terá a vida eterna, mas aquele que não olhar terá condenação eterna e não será salvo. Então nós vemos que semelhança, né, que Deus trabalha de forma maravilhosa, em forma, a Bíblia tem a sua linguagem simbólica, que é essa linguagem, né, da serpente de metal,
ali na haste, e agora nós vemos literalmente Jesus morrendo na cruz do Calvário para nos salvar. E todo aquele que olhar para ele será salvo e livre do veneno de serpente que acometeu nossos pais lá no Éden, Adão e Eva. Tá? Então, no primeiro subsídio desse primeiro ponto aqui, do primeiro tópico, nós temos aqui, tá? Visto que todos pecaram e já estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, o Senhor Deus gratuitamente ofereceu o seu único filho, né, gerado para justificar a carne e salvar todo aquele que nele crê. João 3:16. Então, Deus maravilhoso, né, ele faz um projeto, um plano, né, ele idealiza, né, a igreja, como vi na lição passada, no seu coração. Jesus, ele constrói, ele edifica a igreja e o Espírito Santo guia essa igreja. Então esse é o plano da salvação. Jesus é o Salvador, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós vemos aí a Trindade trabalhando em prol da salvação do ser humano. Que maravilha, né? Essa é a maravilhosa salvação que nos é proposta, ok? Que maravilha, né? Só tem que aceitar Jesus e ser salvo e ter a vida eterna, tá? Que uma vez perdemos lá no Éden através dos nossos pais. Avançando para o segundo ponto, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna, tá? Olha aí. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria ou soteriologia, traz um sentido de livramento, de perigo, de ameaça, tá? Lucas 1, versículos 69 e 71. Saúde também, né? Atos 27, 34. Livramento de prisão, Filipenses 1, 19, tá? Livramento do dilúvio, Hebreus 11, 7. E dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com o que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Atos 4:12, Romanos 6, 4 ao 11. Então, nesse segundo ponto, irmão, nós vemos aqui que a salvação, ela significa salvação eterna, tá? Na Bíblia. Tá? Então, ela divide em duas partes, né? Salvação eterna e salvação de livramento no âmbito físico, né? No âmbito terreno. Mas aqui o que a Bíblia está tratando é da salvação eterna que nós estamos estudando. Tá? Então a palavra salvação significa salvação eterna, Mateus 1:21, tá? E salvação no âmbito terreno também, tá? Imediata, né? Uma salvação imediata, ok? A ideia principal da palavra salvação na Bíblia é com relação à vida eterna, Marcos 16:16, tá? Então, embora Deus nos livra nos salva de muitos acidentes, né? Salva de como aconteceu no dilúvio, salvou a família de Noé, como aconteceu Paulo, que foi cometido por uma serpente, uma víbora, e foi salvo, e tantos livramentos no âmbito terreno, mas aqui Deus está falando, a Bíblia está falando da salvação eterna, que é a principal, tá? A vida eterna, porque nós somos seres que fomos criados para viver eternamente, tá? A morte, o pecado, foi um acidente de percurso, certo? Por deslize de nosso pai, do pecado, então nós fomos acometidos. Mas está falando da salvação eterna, que uma vez nós perdemos e agora é garantida por Cristo Jesus, para que todo aquele que crê nele, né, e aceite como Salvador, será salvo. Então, avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, o Salvador. Então, nós vimos a obra de salvação, agora vamos ver o Salvador, tá? A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, soter, né? Salvador, libertador, preservador, conservador. Lucas 2:11, João 4:42 e Atos 5:31 e 2 Pedro 1:11. Depois você confere, tá? Na sua Bíblia. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revelado em João 3:16 e 17 nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende e crê e permanece em Jesus jamais perecerá eternamente. Essa é a promessa
da salvação. Então, nesse terceiro ponto, né, nós estamos vendo aqui o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Tá? Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Tá? Para que a humanidade, né, pudesse recuperar a plena comunhão com Deus, era necessário que um ser humano, né, nascesse, crescesse, morresse sem pecado. 2 Coríntios 5:15, você pode conferir, tá? Então Jesus veio em forma humana, nasceu de uma virgem, nasceu, cresceu, teve o seu ministério e morreu aos 30 anos, né? Aos 33 anos aproximadamente, ok? E depois foi ressuscitado, tá? Então nós vemos aqui que o nosso Salvador passou porque não havia salvação sem remissão através do sangue. Tá? A remissão de pecado era só através do sangue, como era no Antigo Testamento. Então Jesus veio fazer um sacrifício único, morrer por toda a humanidade, derramar o seu sangue, e todo aquele que olhar para a cruz do Calvário, né, em Jesus, e aceitar como Salvador, através da fé, será salvo, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Porque ele não está no túmulo, mas já ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, e ele tem poder para nos salvar e nos reconciliar com o seu Pai, Jesus Cristo, porque nós não pecamos contra outra pessoa, a não ser contra Deus. E agora o resgate, a reconciliação, foi através do seu Filho, pagando, né, preço na cruz do Calvário para nos salvar. A cédula que era ao contrário, a dívida que era ao contrário, que nós, era impagável, que não podíamos pagar, Jesus pagou por nós porque derramou o seu sangue. Né? E esse pagamento não era por ouro, não era por dinheiro, por moeda, mas era só através do sangue. E Jesus Cristo, ele morreu por todos nós, tá? Viveu sem pecado, mas pegou o pecado de toda a humanidade sobre si e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para de uma vez por todas nos dar, né, a certeza de salvação e a reconciliação com o Pai Eterno. Tá? Então Jesus Cristo é o nosso único Salvador, não existe outro, o único caminho, né? A única verdade e vida, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, não é através de padre, não é através de pastor, não é através de Maria nem de Pedro, mas através do único, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque só existe um único Deus, né? E o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Homem, tá? Então, aqui está, avançando para o nosso, aqui, a pessoa, ainda complementando aqui, né? E dessa forma, pagar a dívida, né? Religando a humanidade a Deus. Tá? Então Jesus dessa forma pagou a dívida, religando, reatando novamente a humanidade a Deus. Certo? Porque o pecado nos separou de Deus. Está lá em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, certo? Nem os seus ouvidos agravados para que nos possa ouvir. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, para que vos abençoe. Então Jesus veio fazer essa reconciliação, essa ponte entre nós e Deus. Então dessa forma, né, Jesus pagou a dívida, né, religando a humanidade a Deus. Você vai encontrar isso em João 19:30 e Colossenses 2:14. Então avançando agora para o nosso segundo ponto, o segundo tópico, melhor dizendo, né, da nossa lição, dessa lição maravilhosa, né, que é a salvação maravilhosa que Deus nos deu, certo? Avançando para o terceiro, aliás, melhor dizendo, para o segundo ponto, né? O segundo ponto, ou o segundo tópico da nossa lição, aonde nós temos aqui a natureza da promessa de salvação, tá? Então podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Tá? Então, primeiro, nós temos aqui a justificação. Tá? Então nós vamos estudar esse primeiro ponto aqui, a justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está presente em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus, com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação, né,
o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressões alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus, que por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, nos salvou. Romanos 5 e 1. Tá? Então aqui é o primeiro ponto do nosso segundo tópico, trazendo aqui o subsídio desse primeiro ponto. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e converte ao Senhor Jesus, esse é perdoado e justificado imediatamente e para a salvação. Mateus 5, verso 1 e Atos 3, 19. Então, essa justificação, ela é imediata. Uma vez que você aceitou Jesus, você é imediatamente absolvido, né, da sua condenação, você é salvo, tá? Você é perdoado dos seus pecados. E se você partir para a eternidade, morrer naquela hora, você vai direto para o céu, como ladrão da cruz, tá? Então Deus perdoa, seus pecados imediatamente são apagados, você se torna justificado diante de Deus, tá? Para a salvação. Pode conferir em Mateus 5:1 e Atos 3:1, tá? Então a justificação faz com que quem está em Cristo, certo? Passa da morte para a vida, imediatamente, tá? A justificação é imediata, João 5:24. Então não tem meio termo, não tem um tempo, né? Não, é imediato, tá? Ele passa da morte para a vida, certo? Ele sai da morte para a vida quando ele aceita Jesus, ele é justificado imediatamente. Então avançando aqui para o segundo ponto, regeneração, tá? Nosso segundo ponto fala sobre a regeneração. Para que a obra da salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo, né, de João 3, verso 1 ao 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. João 16, versos 7 ao 11. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida, Romanos 8, 16, 17, 2 Coríntios 5, 17. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus, Hebreus 2 e 11. Então, Romanos, aqui nós temos 2 Coríntios 5, 17. Né? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma regeneração através da palavra e do Espírito, é nascer da palavra e nascer do alto, do poder do Espírito Santo, tá? Então essa é a regeneração. A regeneração é o processo pelo qual alguém nasce de novo. Esse é o processo do novo nascimento, tá? A regeneração só é possível quando o Espírito Santo recria o espírito do homem e nele faz morada, tá? Romanos 5 e 5. Então, uma vez que a pessoa aceita, é regenerada, o espírito imundo, toda prática maligna sai do seu coração e vem o Espírito Santo e mora no seu coração e torna tudo, né, impecável, tá? Ele vem morar. E agora quem vai morar no seu interior, no seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim, olha, eu sou um com o Pai. E se eu e o Pai viemos para vocês, e vocês serão um como eu e o Pai somos um. Seremos todos um no Pai. Ok? Então o Espírito Santo vem fazer morada aqui, Deus vem fazer morada em nós. Romanos 5 e 5, tá? Então isso é importante, na regeneração só é possível quando o Espírito Santo recria o espírito do homem e nele faz morada. Olha que maravilha, tá? Romanos 5 e 5. Avançando para o terceiro tópico e último desse segundo ponto, desse segundo tópico, aliás, o terceiro tópico, né? E último do segundo tópico, certo? Santificação. Então nós vimos justificação, regeneração, que faz parte, né, da promessa da salvação, tá? E agora nós temos nesse terceiro ponto, santificação. A santificação é um aspecto da salvação.
como resultado da obra do Calvário, de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos justificados por Deus, de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Tá? Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Filipenses 3:21. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho de João é completa, né? Então, nesse terceiro tópico aqui, nesse terceiro ponto, do segundo tópico, é muito importante, né? A santificação, tá? Existem dois tipos de santificação na Bíblia, tá? Santificação posicional e progressiva. Também ela divide-se em duas também. Significa que quem aceita Jesus é visto por Deus, melhor dizendo, como alguém separado da condenação eterna e em constante aperfeiçoamento, né, que é a santificação progressiva. Tá? Romanos 8:1. Santidade plena ocorre depois do arrebatamento e da glorificação. 1 Coríntios 15, 51 e ao 58. Então veja, né, é importante observar que a justificação e a regeneração nos tira do mundo, mas o mundo não sai totalmente de dentro de nós. Tá? Dessa forma, precisamos da santificação para tirar o mundo de dentro de nós e nos aperfeiçoar espiritualmente, né? É um aperfeiçoamento, né, diante de Deus, ok? Então, existe a justificação posicional, quando você aceita Jesus, tá? Você é justificado imediatamente, e a progressiva, é que depois que você aceita Jesus, você tem que ir santificando a sua vida, tá? Até o dia do arrebatamento. Depois do arrebatamento, então é a santificação plena, né? Que você não vai mais precisar de estar santificando progressivamente, porque aí não haverá mais pecado, aí nós seremos arrebatados a encontrar com Cristo nos ares, com um corpo glorioso, glorificado. Aí o pecado não terá mais poder sobre nós, aí você vai ser só alegria eternamente. Então, se divide em duas partes a justificação, posicional e progressiva. A progressiva nós temos que estar sempre, continuamente, santificando nossa vida até o arrebatamento. E depois temos a santificação plena, que aí não precisa mais, né, dessa santificação progressiva, porque não haverá mais pecado no céu, seremos eternamente com o corpo glorioso, estar com Cristo o adorando, livre de todo pecado e de toda condenação. Ok? Muito importante isso. Avançando para o último e terceiro ponto, o terceiro tópico da nossa lição, aonde nós temos aqui, nesse terceiro tópico, né? Fazendo essa conclusão desse segundo ponto, podemos compreender a natureza da promessa da salvação, estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra, justificação, regeneração e santificação. Então, você pode aprofundar aí estudando, tá? E agora nós vamos para o terceiro ponto, o terceiro tópico da nossa lição e último, né? Promessa e perseverança na salvação. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. A base da promessa da salvação é Cristo, ok? Sem dúvida, né? João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependessem, crescem e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 1 e 4. Segundo Tessalonicenses 2, verso 13 ao 14. Logo, a igreja de Cristo, né, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Efésios 1, do 9 ao 10. Assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso é possível por causa da obra consumada no Calvário. Efésios 1 e 7. Então, nesse terceiro tópico, nesse primeiro ponto aqui, a base da promessa da salvação é Cristo, né? O Senhor disse que a igreja é dele, tá? De mais ninguém, ok? Mateus 16, 18. Sobre essa pedra ficarei minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então, é do Senhor, tá? Paulo disse que Deus
é o cabeça, ou seja, Jesus é o cabeça, né? Que é Deus também. E a igreja é o corpo de Cristo, ok? Colossenses capítulo 1, verso 18. João escreveu que a igreja está nas mãos de Jesus, Apocalipse 1 e 12. E ninguém pode arrebatá-la, né? Diante de tantas afirmações acerca da importância da igreja para o Senhor Jesus, fica claro que a salvação da igreja é uma promessa fiel e verdadeira. João 6 e 37. Então podemos confiar na promessa porque ele é fiel para cumprir. Tá? Nós estamos guardados na mão do Senhor Jesus Cristo. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Okay? Então avançando agora para o nosso segundo ponto, do terceiro tópico, regeneração. Nós vimos a base da promessa da salvação, né? Melhor dizendo, que é Cristo Jesus. Agora nós vamos ver a promessa e a segurança da salvação. Tá? A promessa e a segurança da salvação. Melhor dizendo, né? No segundo ponto, a apostasia individual. Então, antes do terceiro, da promessa e segurança da salvação, nós temos aqui a apostasia individual no segundo ponto do terceiro tópico. Tá? Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João 3 e 18, tá? E 20, ao 20. E também mostra que os que a recebem experimentaram o amor e o perdão de Deus. Pode romper esse relacionamento, rejeitando por completo. Os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, apostasia doutrinárias, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, apostasia moral, tá? Significa, tá? A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono posicional da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade, tá? Atos 14, versículo 21 a 22, é só você conferir. 1 Timóteo 6, 10 ao 12, Hebreus 2, 1 e 13. Então aquela questão de salvo para sempre, não existe, irmão, é mentirosa, tá? Nós vamos ver isso aqui, certo? Então você foi salvo, você tem que zelar pela salvação, porque senão você pode perder, pode até apostatar, né? Se tornar apóstata da fé. Isso está confirmado em Atos 14, versículo 21 ao 22, 1 Timóteo 6, 10 ao 12 e Hebreus 2, do 1 ao 3, você pode conferir, né? Então, apostatar-se da fé é desviar-se de Deus, desviar da palavra de Deus, ok? Então, o nosso visito desse segundo ponto, apostasia individual. O que é apostasia individual? A frase que diz, uma vez salvo, salvo para sempre, é mentirosa, tá? Hebreus 6, verso 4 ao 6, você pode conferir que ela é mentirosa, tá? Devido o livre-arbítrio do ser humano, que o ser humano recebe, né? Cabe ao ser humano manter-se na presença de Deus para não entrar numa apostasia ou abandono da fé, que significa, né, que é o significado da palavra apostasia, tá? Nós temos aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 ao 22. Então, uma vez você salvo, não é salvo para sempre. Você tem que cuidar, santificar progressivamente, todos os dias pedindo misericórdia a Deus, santificando, tá? Viver piamente, cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, tá? Porque você pode perder a sua salvação se você vier apostatar da fé, abandonar a fé, tá? Que é o significado da palavra apostasia. Então, não é salvo para sempre, é preciso de permanecer na presença de Jesus até o arrebatamento. Aí vem a salvação plena. Depois do arrebatamento, você não precisa mais se preocupar em pecar, porque você não vai ter pecado ali para onde você vai, que é o céu, ok? Seremos salvos para sempre. Aí sim, salvo para sempre, após o arrebatamento num corpo glorioso. Aí se faz justa a palavra salvo, salvo para sempre. Mas enquanto estamos aqui, essa palavra é mentirosa. Terceiro ponto e último, terceiro tópico, tá? A promessa e segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, disse Paulo, né? Filipenses 1 e 23.
O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo e submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5:13. Né? Isso é que nos promete a palavra de Deus. E a promessa de Deus não volta atrás, ela é fiel. Então, nesse terceiro ponto, né, trazendo aqui um subsídio para nós, ok? Das promessas e segurança da salvação, tá? Todo aquele que se arrepende de coração recebe, tá? Primeiro, perdão de Deus e passa a ser morada do Espírito Santo, tá? Romanos 5:5. A partir daí, o amor de Deus faz com que todo o medo seja lançado fora. Acabou o medo de morrer, certo? Porque você aí tem a garantia de salvação. 1 João 4:18. E o segundo ponto, tá? E o Cristo, a partir daí, né? O cristão, melhor dizendo, a partir daí, recebe a testificação de que é filho de Deus, a Romanos 8, versículos 16 ao 17, e o próprio Senhor Jesus Cristo concede a sua paz. E o próprio Senhor Jesus, né, melhor dizendo, a partir daí, e o cristão a partir daí recebe a testificação de que é filho de Deus. Romanos 8, versículo 16, repetindo ao 17. E o próprio Senhor Jesus, tá, concede a sua paz e o completo bem-estar. João 14, 27. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo a dar, mas eu vos dou a minha paz. Essa paz, irmão, ela excede todo entendimento. Pode estar tudo virando, né? O mundo de cabeça para baixo, pegando fogo, e você está com essa paz, porque essa paz nos garante a salvação. Foi Cristo que nos deu a paz, né? Que é diferente da paz do mundo, que é passageira, certo? Então Jesus nos garante essa paz. É a garantia da promessa e segurança da salvação. Então o cristão, a partir daí, ele recebe a testificação de que é filho de Deus, tá? E o próprio Senhor Jesus concede a sua paz e o completo bem-estar. Então nós terminamos aqui, né, essa quinta lição abençoada. Vamos aqui no seu resumo desse terceiro tópico, né? O nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa da nossa salvação, sem dúvida, né? E também a conclusão. A promessa de salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2:1. Então chegamos ao final dessa maravilhosa lição. Acredito que você adquiriu bastante subsídio para você poder licionar ou ali aprender também juntamente com o seu professor, trazendo esse subsídio na sua classe ali no próximo domingo, né, que vai ter a EBD na sua igreja. Que Deus te abençoe. E agora queremos chamar a sua atenção agora para essa oração que vamos fazer, para Deus abençoar você, a sua família e os seus parentes, a sua igreja onde você congrega, tá? Nós vamos agora então fazer essa oração de fé. E se você crê, tá? Não sou eu, não é o pastor, mas quem vai te curar, quem vai resolver seus problemas é Cristo. E é nele que nós confiamos. São promessas fiéis de Deus. Então oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade, por poder, Senhor Deus, gravar mais essa lição, trazendo aqui a tua poderosa palavra aos teus servos e também te pedindo, ó Pai, encarecidamente, como evangelista da tua casa, que o Senhor entre com providência na casa do teu servo que está nos assistindo através desse vídeo, ó Pai. Aonde ele estiver, a cidade que ele morar, ó Pai Santo, o país que ele morar, Senhor Deus, entra com providência, Senhor. Seja na área, Senhor, de enfermidade, ó Pai, de saúde, ó Pai. Seja qual for a enfermidade,
seja enfermidade curável, câncer, Senhor, outra enfermidade degenerativa. O Senhor entra com providência e cura, ó Pai. Nós decretamos a cura em Teu nome, Jesus. Também na área financeira, ó Pai. Senhor, se for emprego, Senhor, ajude essa pessoa. Venha, Senhor, a dar emprego a ela, Senhor, para que ela possa sustentar a sua família, ó Pai. Se for na área financeira, ó Pai, entra com providência, Senhor Deus. Quita essas dívidas que quase inquitável, Pai Santo, que possa, Senhor, pagar e ser digno, Senhor Deus, de um bom cidadão, Pai Santo. Abençoa a vida dessa pessoa, Senhor Deus. Entra com providência. Se tiver algum problema na justiça, que seja resolvido, ó Pai. Cura, Senhor. E também te pedimos, ó Pai, que batiza aqueles que não foram batizados com o Teu Espírito Santo, cumprindo as Tuas promessas em todo o âmbito a sua igreja. Pai Santo, Tu é poderoso para nos ouvir, Senhor. E nós decretamos a bênção sobre essa família, sobre os seus, sobre a sua igreja, em nome de Cristo. Amém e amém. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.